Então, para fazer um suspiro, você aí de casa já vai prestando atenção. Você vai precisar de 4 claras de ovo, Isso. 1 xícara e 1/4 de chá de açúcar e 30 gotas de caldo de limão. Exato. Vamos colocar tudo na panela de uma vez só. E misturar. O processo que eu vou trabalhar aqui é o do merengue suíço. Então ele vai ao banho-maria. Eu misturo, só dou uma misturadinha e vou deixar aqui do lado. É importante agora se atentar à temperatura da água. Quando a pessoa que for fazer para venda, eu aconselho a ter um termômetro, porque dá precisão. Investimento e dá precisão. Exato. Aqui a gente vai ver assim, quando a água começar a borbulhar, começar a formar aquelas bolinhas e subir, ela está no ponto. No ponto para a gente começar o processo do banho-maria. Sem ser ferver demais. Começou a bolinha, eu já sei qual que é o ponto. Se eu tenho termômetro, eu vou verificar 70 graus Celsius. Legal. Feito isso, eu vou baixar o fogo aqui, diminuir, e aí sim eu começo o processo do banho-maria. É importante que o fundo do meu bowl ou da minha panela não encoste na água. Ah, legal. Só o vapor é que vai fazer essa cocção das claras. Isso vai acabar com o risco da salmonela, porque eu vou ter uma cocção, uma breve cocção, mas a cocção suficiente para exterminar com isso. Aí eu vou misturar, ficar misturando, isso demora por volta de uns 10 minutos aproximado. E eu tenho que ficar o tempo todo ali mexendo, não posso desgrudar da panela. Aí eu fico mexendo aqui. É importante agora perceber que ele faz um barulho, ó, porque o açúcar é açúcar refinado. E quando ele chega no ponto, ele chega a 55 graus. Aqui, ó, já pôs até aqui pra você. E aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Que legal, dá pra mostrar, gente? Olha aí. Tá vendo? Ele vai ficar bem diluído, ao ponto que a gente levanta. O fio é um fio contínuo. Legal. A temperatura é de 55 graus, mas quem não tem termômetro vai poder fazer, porque ao toque não vai sentir nenhum grânulo. Ela vai ficar lisinha, eu não vou sentir mais nada ali. Exato. O açúcar foi totalmente dissolvido. E assim, o que faz toda a diferença nessa receita é justamente esse processo, essa dissolução lenta do açúcar. Vai transferir brilho e aquela textura perolizada que os suspiros têm. Perfeito. Feito então, com isso, os ingredientes, a gente fez exatamente isso. Pegou a clara e o açúcar, misturou, né, junto com as gotinhas ali, e a água a gente ferveu no ponto certo. Isso, quando começa aqui é que eu... Gente, me perdoe, foi a inexperiência. Não, mas não tem problema. Quando começar a subir uma bolinha aqui, eu peço para a Abi mostrar. Tá, perfeito. Então agora o que eu vou fazer? Terminei aqui, alcancei a temperatura 55 graus, verifiquei o ponto, um fio fino, ao toque não senti nenhum grânulo de açúcar. Perfeito. Então agora o que eu faço? Levo para a batedeira. Coloco todo lá na batedeira. E vou bater por 10 minutos. Por 10 minutos. É bem demorado, tá? Como aqui, como é bastante tempo, eu vou bater só um pouquinho para entender o processo e já vou demonstrar um pronto. Tá. Então... Maionese, ele me bate feito maionese, e o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Então, vai bater uns 10 minutinhos. Isso, é 10 minutos preciso, tá? Ah, preciso. Preciso, isso. E aí, ele vai estar... Esse aqui a gente já deixou pronto, eu vou dar uma misturadinha, porque merengue ele fica airado se ele fica parado, tá? Ele perde a consistência. Então, como esse já estava pronto, eu só vou dar uma misturadinha para mostrar o ponto que ele vai sair da batedeira. Ele vai sair assim. Aqui já começou
uma bolinha. É assim mesmo? Isso. Nesse ponto, baixa o fogo no mínimo e aí sim pode começar o processo do banho-maria. Legal, perfeito. Então, olha, eu sempre mostro assim, né, para as alunas. Eu bato as costas da colher, levanto ela assim e depois viro. Gente, eu tô tremendo. E é esse o ponto, tá? Perfeito. Ele não cai, né, Van? Ele Não, ele sai mais firme. Esse aqui tá um pouco mais mole, porque ele já foi feito há um tempo, né? A televisão a gente precisa dessa rapidez, então tem coisa que a gente tem que acelerar. Mas ó, Que legal. dá pra ver bem. Então, feito isso, agora a gente começa o processo de pingar. Eu uso essas bandejas furadinhas, ó, tem até uma fita aqui. Legal. Onde eu encontro, Van? Ah, nessas casas que vendem assadeira, sabe? Tem. E eu fiz um gabarito, mas que quem não tem pode fazer com um cortador de biscoito, com o fundo de um copo, para sair tudo igualzinho, né? Que legal. Aí isso. eu imprimi e eu coloquei um plástico. Por quê? Todo mundo quando faz suspiros fala assim, tem que ser com papel manteiga? Não, esse aqui, além de dar um acabamento brilhante embaixo dos suspiros, eu consigo reutilizar. Para comercialização, é menos custo. Legal, isso. Eu adorei essa dica. E esse plástico é um saco plástico comum. É um plástico de bobina. De bobina. De bobina, isso, é um plástico de bobina. Então, eu bati o meu merengue, ficou pronto, mostrei o ponto para vocês. Então, agora, esse aqui, ele tá bastante aerado. Mas é só para entender agora a técnica, tá? Vamos desconsiderar aqui que ele deu uma airada. Merengue tem isso. Merengue... E a gente tem que fazer já. Exato, é um processo atrás do outro rapidamente, isso, né, Van? Isso, tem que ter essa sequência. Então, agora eu vou modelar, que é o que eu falo, né? Para que a sua gota fique gordinha embaixo, com aquele bico bonito, eu não posso encostar. Quanto maior a distância da minha base, do meu papel para o meu bico, mais alta ela vai ficar. Então, eu começo assim, ó, eu guio com o indicador da mão contrária e puxo. É que aqui não vai ficar, graça. Tá? Adorei essa dica. Infelizmente, esse aqui não tá bom. Mas aí, bom, feito isso, agora esse pingado não ficou bonito, mas eu vou mostrar o pingado que já fiz aqui antes para vocês verem. Feito isso, a próxima dica do suspiro. Segredo, pulo de gato. Vou contar um segredo. Conte um segredo. O forno é o grande vilão dos suspiros, porque eles racham, eles amarelam e uns bichinhos desse bonitinho, se sair rachado, acabou o bichinho. Então, o que eu tenho que fazer? Estar muito atenta ao meu forno. A temperatura é de 75 graus, porque os suspiros, eles são secos, eles não são assados. E aí eu não posso deixar o fogo muito alto, o forno muito alto. Exato, mas aí você vai falar assim para a sua telespectadora, eu não tenho, ela vai dizer, eu não tenho um forno elétrico, eu não vou poder fazer? Vai poder fazer. Como? Ela vai ligar o fogão dela, o forno do fogão, no mínimo da temperatura. Lá embaixo do forno, aonde tem aquela chama, que aparece a chama, que é por onde acende, ela vai colocar uma bandeja virada ao contrário, assim como essa. Chega mais, Gu, pra gente ver aqui como que ela tá dando a dica pra gente. Isso tudo é pulo do gato. Vai colocar uma bandeja contrária lá embaixo no forno, bem aonde sai aquela chama. Legal. E aí, Vanessa, mas e ainda assim o meu forno vai ficar na temperatura? Vai, porque a gente vai usar a famosa colher de pau. Aqui a gente vai usar uma colher de silicone porque é chique. Porque a gente tá chique. É, muito chique. Outro erro gravíssimo, a colher de pau nunca em cima. Meus suspiros racharam, porque a colher de pau estava em cima.
Não, a colher de pau é aqui embaixo. Eu coloco assim no forno? Sim. Isso no forno do fogão convencional, a gás. Convencional. E aí, qual é o vão? Vanessa, mas qual é o vão que eu tenho que deixar? O vão que passe a minha mão com segurança sem que eu me queime. Esse espaço é o suficiente para a temperatura do forno ficar adequada aos 75 graus. Que fantástica a sua dica, mulher! Você arrasou com essa dica. Demais, porque não é todo mundo em casa que vai ter um forno elétrico. E aí, como é que a gente vai deixar nessa temperatura? Eu amei a sua dica. E aí, assim, as alunas me perguntam, mas eu vou gastar mais gás com isso? Não. Porque a chama continua a mesma, a quantidade de gás continua a mesma sendo liberada, então não vai mudar em nada. Diferente de um forno elétrico. O forno elétrico, se você deixar a porta aberta, a inteligência dele vai dizer, eu não aqueci o quanto eu preciso, Sim. Então eu vou aquecer mais e aí sim ele vai gastar mais. Mas no fogão convencional, no forno a gás, não tem problema nenhum. Pode deixar aberto com a colher aqui embaixo, que vai dar certo. Você arrasou demais. Quanto tempo que ele fica no forno? Ele fica 2 horas no forno para poder secar. Suspiro é lento. Legal, eu não sabia. Eu imaginei que era assim, ó, colocou o suspiro, tirou. Não, 2 horas. O processo é bem lento. Para ele sair bonito assim, sem nenhuma rachadurazinha, ele demora. Justamente por isso, porque eles são secos, né? Então é bem legal. E assim, para quem quer trabalhar, quer comercializar, é legal investir numa desidratadora, porque a temperatura que ela alcança é menor do que de um forno e o custo-benefício dela é bem bacana. Que demais! Tô de olho nessa arte da Vanessa maravilhosa com essas dicas. Agora, eu tenho aqui uma lista de complementos da receita que as pessoas podem ter em casa. Isso. Então, eu vou falar o que as pessoas precisam. Mangas de confeiteiro. Isso. Adaptador para bico. Uhum. Bico 1A Wilton. Isso? O que é? Isso, que é o que eu usei para fazer o formato, aquele redondinho, é um legal. perlê. Ele que eu uso para fazer o formatinho. Isso. Bico Pitanga 20, aberta Wilton. É esse aqui que eu vou usar para fazer o cabelinho do unicórnio. Ai, que coisa fofa. Pincel 00. Pincel 00 é o mais fino que a pessoa tiver, que é para fazer o olho. Gente, isso é muito delicado. É o traço do olho. Pincel fino. Que depois a gente vai fazer uma pintura rápida no unicórnio. Eu também vou ensinar uma outra dica de como grudar o glitter, sem precisar fazer aquele processo trabalhoso. É bem rápido. Um pincel escolar para aplicação Isso. do blush. Porque ele é chique. Ai, gente. Glitter dourado. Glitter dourado. Corante em pó rosado. Para fazer o blush. Eu vou fazer uma misturinha de pink com pele. Sim. E corantes em gel nas cores rosa, amarelo, turquesa e marrom. Rosa, amarelo e turquesa. E o marrom é o que eu vou fazer o desenho dos olhos. Amei. Isso. Então vamos. Então vamos lá. Ó, então eu vou tirar agora aqui as gotinhas já secas. Que coisa linda. Ó, elas escorregam mesmo. Eu vou até ficar desse ladinho seu aqui, ó. Meu melhor lado é Ai, esse. gente, que coisa linda. Eu vou E tirar ela aí, daqui, vou, gente. elas saem assim, a gotinha. Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o cabelinho deles. Então, eu vou colorir aqui um potinho, eu porciono. Normalmente eu porciono 40 gramas de merengue batido para 1 grama de corante em gel, sempre em gel, tá? Aqui é só para ter uma ideia de como faz. O merengue é assim, quanto mais a gente mistura, mais mole ele vai ficando, tá? Então, temos que ter bastante cuidado. Como se estivesse incorporando a clara em neve, sabe? Quando faz bolo e incorpora a clara em neve, é assim. E eu vou misturando aqui. E aí tá pronto. Aí o que eu faço? Eu ensaco ele nos cartuchinhos.
Coloco eles no cartuchinho, amarro para que eles se mantenham por mais tempo. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um plástico desse de rolo. Eu tenho aqui já minhas 3 cores. E eu vou fazer 3 linhas paralelas com esse corante. Que cor linda. Turquesa, amarelo e o rosa. E aí depois o que eu faço? Eu faço um rolinho. Vanessa, mas ficou tão delicadinho, é que não precisa ser muito. Eu vou enrolar, faço um rolinho. E aí depois o que eu faço? Eu coloco esse rolinho dentro do meu saco de confeitar. Que maravilha! Quando eu vim aqui, eu fiquei pensando como ela conseguiu colocar cada cor tão certinha ali. É isso! Isso. Amei a sua dica. Estamos ensinando os pulos do gato todos aqui. Você é maravilhosa. Então, feito isso, aí eu puxo essa pontinha do saquinho, do rolinho aqui, corto e ajusto até o meu merengue sair na pontinha. Saiu. Ai, que coisa mais fofa. Tá feito. Fofo demais. Então, agora o que eu vou fazer? O cabelinho do meu unicórnio. Então, como que eu faço? Eu tenho esses paninhos umedecidos, porque quando a gente trabalha com bico, tem que estar sempre limpando. E aí eu vou fazer uma pitanga. De um lado, eu vou fazer, ó, pressiona, para e puxa. Fez um biquinho. Depois do outro lado, outra pitanga, pressiona, para e puxa. Gente, E depois do céu, atrás, que eu vou coisa fazer linda. outro atrás, aqui. Maravicherry. Maravicherry, gente. Ó. E agora eu vou fazer o topete do meu unicórnio. Então aí, pode ser aqui? Então agora eu vou fazer. Eu vou pressionar e vou fazer como se fosse um S, assim, ó. E dou uma levantadinha. E as pessoas em casa falam, ai, mas eu não sei, é treino, né, Van? Vai fazendo, fazendo, até a gente pegar o jeito, né? Isso, é treino. Aí, feito isso, fiz o meu topete. Coisa Olha lá. mais linda que tá. Aí ele volta pro forno para secar. Ah, volta pro forno. Quanto Isso. tempo? No mesmo esqueminha ali. Isso. Agora, como o cabelinho é menor, o volume é menor, ele vai demorar 1 hora só. Pra você ver como ele é demorado. É uma E aí obra eles de... vão sair todos assim. Que fofura! Tudo sequinho já, com os cabelinhos, com a franjinha. Gente, que lindo! Aí agora vamos lá. Eu vou pedir pra você, se for possível, pra gente pintar pelo menos um ladinho do olho. Vamos pintar só tudo pra gente agora. mostrar? Rapidinho, pode? Pode, vai. Tá, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou pingar no meu godê uma gotinha do corante em gel puro e uma gotinha do meu corante em gel marrom. Eita. Van, quanto que eu posso vender suspiro? Olha, um suspiro assim, as minhas alunas vendem por, em média, R$ 4,50 cada um. Cada um. É, porque é modelado. Legal, legal. Perdão, eu vou aqui. É uma obra de arte, gente. Então, eu acho que R$ 4,50 tá um bom preço, ó, pra não falar barato, tá? Mas ele tá excelente, porque isso é uma obra de arte. Aí aquele biquinho do merengue, ó, Que fofo. eu pintei com gel amarelo. E agora, com outro pincel, eu venho aqui no glitter dourado e vou colando ele. Porque o unicórnio só é unicórnio se tiver brilho, né? Eu vou até pegar um aqui pra já ir mostrando para as pessoas em casa de pertinho como é que isso fica. Gente, E agora eu do vou céu. fazer os olhinhos. Os olhinhos eu vou aqui com o pincel bem fininho. Lembrando, gente, que a gente vai colocar essa listinha para vocês também, tá no nosso Instagram, do que você precisa ter para fazer. E agora eu vou fazer aqui uma curvinha aqui.
Olha, vou aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo Rogério, do Faça Você Mesmo. Rogerinho, estamos ensinando arte na cozinha aqui no Santa Receita hoje, hein, meu querido? Tenho certeza que você deve estar de olho no nosso Santa Receita e de olho nessa artista aqui da cozinha, viu? Que coisa mais linda. Então, feito isso, agora eu vou dar um toque aqui só no cantinho dos olhos, porque a gente gosta de brilho, né? Então, eu pinto de amarelo e depois vou com o glitter. Wanda, dá dor de comer. Pois é. Pois é, não é? Quando você faz as suas obras de arte, quando você vê o final, como é que é? Qual que é o sentimento, assim? Ah, eu sou realizada. Realizada por completo. Eu me encontrei. E eu faço só... Eu só ensino, eu não vendo. Ah, você só ensina. É, eu sou só professora. Eu me dedico às minhas alunas em tempo integral. Então você ajuda as outras pessoas a mudar de vida. Que bonito isso. Eu gosto. Eu fiz uma misturinha agora aqui do pink com o pele para ficar um rosinha mais clarinho. E agora eu vou fazer aqui um blush nele. Gente, eu mostrei pra vocês ele todo como fica. Ela já colocou o blush ali. E agora ele tá pronto. Sensacional, a coisa mais linda do mundo. E aí a gente põe aqui, para finalizar, um glitter nacarado. Tudo comestível. Tudo comestível. Isso é bacana falar. Ele não é alimentício, ele não tem valor nutricional. Exato, mas ele não causa nenhum dano, tá? Então ele pode se comer sem medo. E aí ele fica assim. Ai, gente, que coisa linda! E olha, já que você ficou triste na hora do seu suspiro, a Fer trouxe ali ele no ponto só pra você mostrar uma vez pra todo mundo. Obrigada, Fernanda. Tá vendo que maravilha? Eu vou pingar aqui. Pode fazer aqui mesmo, pode fazer aqui mesmo, só pra gente mostrar. É que agora ele tá sem o bico, né? Então o formato dele não vai ficar tão redondinho. Gente, você arrasou demais. Eu tô com dó de comer, mas eu vou experimentar, posso? Por favor. Ai, gente, que coisa mais linda esse unicórnio. Eu não tô aguentando ele. Eu vou. Que delícia! Gente, que saborosérrimo isso daqui. Não lembra a infância? Lembra muito a infância. E com uma carinha moderna. Gente, que delícia. Arrasou? Ela arrasou demais, Brasil. Ela merece muitas palmas, porque ela fez uma arte na nossa cozinha. Olha essa coisa linda aqui. Eu estou toda brilhosa de unicórnio. Mas olha que coisa linda o trabalho dela. Olha essa bolinha que eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha isso. É suspiro sim, meu povo, aí dentro. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigada por aceitar o nosso convite, por partilhar um pouquinho do que você sabe, porque eu sei que você sabe muito. Então seja sempre muito bem-vinda. Passe suas redes sociais para todo mundo seguir e ver a obra-prima que essa mulher faz na cozinha. O meu Instagram é @chefvanessa.lopes e o Face também, @chefvanessa.lopes. Eu terei um enorme prazer em ser professora de quem tiver interesse em aprender mais. Obrigada por hoje, Obrigada. Viu? Obrigada.